Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento eu vou estar comentando com vocês, galera, sobre um assunto que está repercutindo pra caraca na rede social. O Coutinho chegou, o Vasco fez o anúncio oficial para todo mundo. Enfim, uma novela que estava muito arrastada, que parecia que não teria um desfecho positivo, terminou da melhor maneira possível para todo torcedor vascaíno. Então eu acho que hoje é um dia muito feliz assim pro vascaíno, pro torcedor fanático do Vasco, sabe? Porque era muito esperado que esse desfecho em algum momento poderia acontecer. Então, fica ligado aqui comigo nessa resenha que eu vou estar comentando com vocês aqui sobre Coutinho, a importância desse jogador, o impacto desse cara pro Vasco nessa temporada. Acho que tem muitos aspectos positivos para falar sobre o retorno do Coutinho. Então, fica conectado aqui comigo nessa resenha. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, Coutinho, Vasco, vascaíno, torcedor, vou te convidar a fazer sua inscrição no canal, que é muito importante para fortalecer, para ajudar. Eu falo isso a cada vídeo. Vocês que me acompanham aqui diariamente estão acostumados, eu falo todas essas coisas porque preciso muito dessa moral de vocês para que tudo isso venha alcançar outras pessoas, outros malucos de futebol. Dá uma olhadinha nas playlists, tem uma parte ali, Vasco da Gama, que são todos os assuntos que eu já gravei aqui nesse canal sobre Vasco. Vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar pra geral. Vocês estão acostumados nesse cenário aqui de casa, né? Alto do morro, na laje, os prédios aqui no fundo, ó. Dia até bonito, pô, perfeito para dar um mergulhão daqui a pouquinho. Vou até tentar me programar para ver essa meta. Cara, e sobre Coutinho no Vasco é algo muito grandioso, entendeu? Eu acho que tem muitos aspectos positivos nisso tudo, não só olhando o lado do torcedor, mas também o lado do jogador, cara. Coutinho certamente ainda tinha mercado na Europa, talvez na Arábia. Ele poderia optar por se recolocar no futebol europeu, ganhar muita grana, ou ir para a Arábia e fazer muito mais caixa relacionada à parte financeira. Ele tinha essas opções sim, vai falar assim, pô, mas ele não joga bola há muitos anos, pô, ele não joga mais em alto nível. Pode ser, mas se ele quisesse se recolocar num time de pequeno assim da Europa, ele conseguiria. Se ele quisesse ir para a Arábia, ele também conseguiria. Se ele quisesse ir para os Estados Unidos, também poderia ir. Mas é uma parada que eu valorizo pra caraca, assim, pelo menos eu enxergo futebol por esse lado assim. Quando um jogador valoriza uma camisa, uma instituição, uma história, um clube, como é o caso do Coutinho. Coutinho tá voltando ao Vasco por fidelidade ao clube, aos torcedores, a cumprir uma palavra que ele prometeu lá atrás, cara, sabe? E isso é muito lindo, cara. Esse amor a uma camisa, a um clube, mano, isso, cara, isso pra mim é importantíssimo, entendeu? Ainda mais no futebol atual, que tem tantos e tantos jogadores que não pensam tanto por esse lado, pensam mais pelo lado financeiro, pelo quanto que vai ganhar, o clube que oferece o maior salário. Então, ver demonstrações como essa do Coutinho, pô, me pega muito, sabe? Mesmo sendo flamenguista. Porque, cara, o Vasco atualmente não vive seus melhores momentos. É um Vasco que agora, nos últimos jogos, está se encontrando, depois de tomar aquela goleada histórica pro Flamengo. Não é o melhor Vasco, sabe? Essa que é a verdade. O Vasco, como o SAF, ainda não encaixou para valer em comparação a todos os outros clubes que já estão caminhando, sabe? E tu vê o Coutinho voltando nesse cenário, sem ser o Vasco protagonista, sem ser o Vasco batendo em todo mundo, sem ser o Vasco dominante, mano, isso é pra olhar de uma maneira diferente, entendeu? Isso é pra você, digamos que, olhar pro jogador assim, como um cara que é um torcedor, um cara que conhece o sentimento vascaíno, que conhece o que o torcedor pensa e acha do clube. E acredito que o Coutinho deixou essa demonstração para a torcida. De tantos caras lá atrás que talvez prometeram que ia voltar para o Vasco em algum momento, o Coutinho foi mais um desses que cumpriu com a palavra, sabe? Então eu acho isso uma parada muito, mas muito positiva mesmo. Eu acho que o Coutinho tem tudo para dar certo. Imagina o Coutinho com o Payet no meio de campo, uma parada absurda, o Vergete mais na frente, e aí tu junto o Adson caindo pelas beiradas, o Piton apoiando. Cara, a parada pode acontecer de uma maneira muito positiva pro Vasco, e talvez o Coutinho seja o reforço assim para a virada de chave. Vai que
Coutinho chegou, depois vem uma leva com outros caras com ele. O Alex Teixeira voltando e talvez o Souza voltando também. Souza que eu inclusive vi numa igreja do Rio de Janeiro aqui. Só que falei com ele de Vasco, ele não quis comentar sobre o Vasco na época. Mas vai que vem o Coutinho e depois chegue outros jogadores importantes. Nunca se sabe. Mas eu acho que o cara voltar pro Vasco nessa fase atual, abrindo mão de tantas coisas, sei lá, mais tranquilas, porque aqui no Vasco a parada não é fácil. É pressão, é turbulência, é caos. Nos outros lugares, talvez na Europa, na Arábia, nos Estados Unidos, é muito mais tranquilo para tu jogar a bola, para tu viver. Mas o cara voltar para esse caos que é o futebol brasileiro, a instituição Vasco da Gama, que a torcida pressiona os jogadores em vários momentos quando o resultado não aparece. O cara, diante de todo esse cenário, voltar pro Vasco, cara, é uma atitude muito de respeito do Coutinho, cara, sabe? Eu acho que é um dia alegre para todo vascaíno, enfim, ter essa confirmação oficial do clube que o Coutinho voltou, cara, sabe? Acredito que é um momento pro vascaíno festejar pra caraca e ter muito, mas muita esperança mesmo pro que pode acontecer na temporada. O Vasco ainda tá brigando lá pelas suas competições, a Copa do Brasil, tem o Brasileirão em jogo ainda, sabe? Dá pra buscar. E com o Coutinho as coisas podem se facilitar de uma maneira absurda, entendeu? Então acredito que é um dia muito feliz para todo vascaíno pelo retorno do Coutinho. Parecia uma novela arrastada, parecia que não iria terminar de uma maneira positiva. Até comentei ontem num vídeo que eu postei no TikTok e também uns shorts aqui que eu joguei no YouTube aqui, que o Aston Villa tava atrasando lá a documentação, a papelada pro Vasco anunciar. E eu falei, pô, é só na vez do Vasco que acontece essas coisas todas. Só no Vasco que quando tem tudo para dar certo, tem uma coisa errada, aparece um documento, uma caneta faltando, sabe? E acabou que um dia depois teve um desfecho positivo para todo torcedor. Então eu acho que é para ter muita esperança realmente no Coutinho, porque pode dar certo, mesmo com a idade, mesmo ele não estando mais em alta, mas acredito que quem sabe jogar bola, quem já foi jogador de Copa do Mundo, acho que nunca esquece, essa que é a verdade. É isso, rapaziada, deixa um comentário aqui, diz aqui o que vocês acharam dessa resenha, o que vocês acharam de Coutinho, enfim, anunciado pelo Vasco. Vocês acham que realmente pode dar certo, ele pode deslanchar aqui? Se você vascaíno está contente, deixe seu comentário aqui, faça inscrição no canal para fortalecer. É isso, rapaziada, tamo junto!